você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias, né? Para você que nos acompanha, fica aquele abraço, né? A nossa gratidão, né? Sem você o nosso canal não estaria com nada, né? Vocês é que fazem esse trabalho tão bonito. E você aí, né, que chegou, dê uma olhada, curtiu uma boa história, né? Deixe seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Hoje eu vou contar para vocês a segunda história do livro do MEX 2026, né? O Microencontro Chico Xavier e São Gotardo, né? Então essa história se chama Cápsula do Tempo e começa assim: quando o Pablo, né, decidiu dar um jeito na vida, ele sentiu que precisava colocar sua antiga versão na gaveta. Afinal, o trabalho na Receita Federal se avolumava e a Receita é ciumenta. Ela quer tudo e mais um pouco de seus colaboradores, pois é desejo dela dar ao contribuinte o melhor. Aquele Pablo romântico, né? Meio irresponsável, brincalhão, que adorava cantar, tocar violão, né? Não tinha mais motivo de ser. Mas onde guardá-lo, né? Vestido em seu terno, né? Sustentando aquela fachada séria e respeitosa comum aos colaboradores da Receita, Pablo foi chamado pelo delegado adjunto, o Quincas Veloso, por causa da cápsula do tempo. A referida cápsula seria enterrada no jardim da Delegacia da Receita Federal em San Gotardo City e, alguns anos depois, desenterrada. Dentro dela, os colaboradores da delegacia colocaram objetos que proporcionariam àqueles que no futuro abrissem a cápsula, né, uma ideia do passado. E o passado é sempre, no mínimo, curioso. Ele nos obriga a refletir sobre a vida, o tanto que evoluímos material e moralmente, o tanto que caminhamos, o que fizemos e deixamos de fazer, ainda mais quando se trata do passado profissional, já que o trabalho na Receita é uma entrega, um desafio, pois a carne é preguiçosa, mas o espírito quer a virtude e nos obriga a fazer o melhor que damos conta. Essa é boa. No meio de uma explicação técnica surge uma mensagem evangélica, né? Coisas loucas, né? A cápsula não passava de uma caixa. Ela tinha que ser fácil de fechar e fácil de abrir, né? Para não dar trabalho para a gente do presente, nem para a gente do futuro. Apesar daqueles que estavam enterrando a caixa no presente serem os mesmos que iriam desenterrá-la no futuro, eram ao mesmo tempo pessoas diferentes, pois o nosso eu deste exato momento sabe menos que o nosso eu de daqui a pouco, pois nesse intervalo de tempo entre o agora e o daqui a 20 minutos, teremos vivido coisas, aprendido coisas, acertado ou errado, o que fará do nosso eu futuro alguém um pouco diferente do nosso eu de 20 minutos atrás. Agora, imagine daqui a alguns anos, seremos outras pessoas, talvez completamente diferente do que éramos, talvez incapazes de nos reconhecermos no nosso eu de outrora. Gente, quando eu olho para o meu eu de outrora e vejo que ele tinha cabelo e eu não tenho mais, eu vejo tanto, né, quanta diferença que havia entre eu e ele, né? Bom, o Tércio colocou um jornal cheio das mesmas notícias trágicas de todos os dias dentro da cápsula. Guerra, fome, golpes financeiros, crise política, a seleção de futebol, cujo desempenho trágico dos últimos tempos obrigou a televisão a tentar incentivar os telespectadores a curtirem o retorno da Fórmula 1 e as Olimpíadas de Inverno na Itália. A gente é fera no surf, não é? Só falta agora aparecer um brasileiro com perfil televisivo bom em pegar ondas gravitacionais para que voltemos a assistir televisão. Bom, cabe aqui uma explicação. Ondas gravitacionais são ondulações invisíveis e rápidas no tecido do espaço-tempo, causadas por eventos cósmicos extremamente violentos, como a colisão de buracos negros ou estrelas de nêutrons, né? Previstas por Albert Einstein em 1916,
elas se propagam à velocidade da luz, esticando e comprimindo o espaço à medida que viajam. Bom, isso é uma piada, né, gente? Deixa eu explicar aqui para vocês, né? Aqui a pessoa que está escrevendo fala, já que o nosso futebol não está com nada, né? A gente teve que ressuscitar a Fórmula 1 e passar a curtir a Olimpíada de Inverno na Itália, já que nós temos um brasileiro lá que ganhou a medalha de ouro, né? E aí o escritor, ele fala que nós somos muito bons, a gente é fera em surf, né? E quem sabe não seria legal aparecer um surfista brasileiro que surfasse ondas gravitacionais, né? Aí ele define o que são ondas gravitacionais, né? Quando tem lá a explosão cósmica de uma estrela, a explosão ela provoca ondas no espaço-tempo, né? Bom, Romene estica o braço e ajeita na caixa um porta-retrato, em que aparece ela, o Pablo, o Quincas, a Lucimar, ou a tanta gente querida. Já a Priscila coloca dentro da caixa o aparelho celular antigo com chip e tudo, já que ela havia arrumado um chip novo e trocado o pobre coitado, né, o pobre coitado aí, o celular, esquecido da vida que estava, né, celular, já não tinha mais mesmo, tá que nem o da minha mulher, né, tá com aquela mensagem, ó, tá faltando memória, né, um tanto quanto desmemoriado por um novo com uma poderosa aí e memória de elefante. Então a Priscila pegou o celular dela antigo, com chip e tudo, colocou dentro da cápsula do tempo, né, porque ela havia trocado o antigo por um novo, que tinha uma super aí, uma memória enorme, né? No final, a caixa encheu, foi lacrada e enterrada, e colocaram uma plaquinha no lugar, para que ela não fosse esquecida, e por uma questão de curiosidade também, já que quando quem passasse pelo jardim da delegacia a visse, com toda certeza, iria parar e ler o que estava escrito na placa, e se encantar com a ideia de uma cápsula do tempo, uma caixinha em que o tempo havia sido congelado até segunda ordem. Pois é, de lá para cá, os serviços prestados pela Delegacia da Receita Federal de São Gotardo do City multiplicaram, assim como as responsabilidades do Pablo, que esteve na minha agência, né? A minha agência em lugar nenhum, né? A minha agência. Onde que fica a minha agência? Lugar nenhum. Há alguns dias, fazendo uma palestra para a comunidade no sentido de tocá-la sobre a importância cidadã de se doar parte do imposto devido, através da declaração do imposto de renda, né, para os fundos da criança, do adolescente e do idoso, pois o dinheiro dos fundos tem sido vital para que as entidades de assistência social que se beneficiam dele continuem de portas abertas. Bom, gente, o cara que nos ditou essa mensagem, ele estava envolvido com um projeto junto ao governo, né? Um projeto que tem a finalidade de explicar, né, os tributos e espalhar a ideia da cidadania fiscal, né? Então, a gente vê que no ditado dele há uma mistura da mensagem dos espíritos com a mensagem dele, né? Porque ele havia contratado o nosso serviço, ele queria fazer um livro comemorativo dos 48 anos da empresa dele, né? E nesse livro ele queria colocar a informação de que a empresa dele estava trabalhando para o governo, né? E o que era motivo de orgulho para a empresa dele, né? E aí a mensagem passada ficou misturada, parte dela veio a palavra dos bons espíritos e parte dela veio o que tinha na cabeça do moço que nos ditou a mensagem, né? Bom, como delegado da Delegacia de São Gotardo do City,
o Pablo vivia preocupado com a melhoria da fiscalização, o aperfeiçoamento do atendimento, a necessidade de fazer a cidadania fiscal dar certo, correndo de lá para cá e de cá para lá, tendo seu tempo todo tomado por entrevistas, lives, reuniões e participações em projetos inovadores que tinham como finalidade aproximar o contribuinte da Receita, cujo sucesso Pablo sabia que em boa parte dependia do trabalho dele. Então aqui, o moço que nos contratou para fazer o livro dos 48 anos da empresa dele e que estava lá com um trabalho junto à Receita Federal, ele explica parte desse trabalho. Ele diz que a Receita está tentando se aproximar do contribuinte, e que, sendo assim, ele lançou mão dos serviços da empresa dele, para fazer um marketing positivo, da Receita, mostrando que é preciso que o contribuinte, passe a enxergar a Receita como um companheiro, uma companheira, Conversando através do Teams, Teams é um sistema de comunicação, com o presidente da OMC, olha só, a Organização Mundial do Comércio, pois San Gotardo City estava se transformando em um polo de desenvolvimento e a OMC estava de olho na cidade e numa parceria com a delegacia, Pablo não percebeu o adiantado da hora e nem que a esposa o observava, ansiosa para ir para a cama dormir. E num surto de ciúmes da Receita Federal, ela disparou a sangue frio contra o marido. Pobre do Pablo. Ela falou assim, cara, vou caprichar. Pablo Barcelos, olha, dá até, se você estiver me ouvindo, Pablo, estou com pena de você nesse momento. Pablo Barcelos, você vai para a cama dormir comigo ou vai passar a noite em claro, tricotando com a OMC por causa da Receita Federal? Nossa, é muita traição, Duas mulheres, a Organização Mundial do Comércio e Receita, não dá para concorrer mesmo, A coisa ficou feia para o lado do delegado, pois a esposa amada fecharam a cara para ele e não deu prazo para voltar a sorrir. Depois de 30 dias de cara feia da esposa, uma vez que já não estava conseguindo mais trabalhar direito pela falta do sorriso dela, chega o Pablo à delegacia e é socorrido por Priscila Alves, que pede a ele que atenda o celular. Bom, aí ele pega o celular e lá do outro lado está assim, eu sei como resolver o seu problema. O Pablo toma um susto, Quem é que está falando? Não reconhece a nossa voz? Nossa voz? Eu sou uma versão sua do futuro, uma que acaba de abrir a cápsula do tempo e tirar de dentro o velho celular da Priscila. E veja só, eu, curioso do jeito que sou, coloquei uma bateria nova do celular e assim que ele passou a funcionar, usando de um tutorial que encontrei no YouTube, consegui recuperar um número antigo da Priscila. A minha criança interior, então, mandou que eu ligasse para um novo número de celular da Priscila. Um número que ela usa desde o tempo que trabalhava junto com você, meu eu do passado, pois queria surpreendê-la, mostrar a ela que havia ressuscitado o defunto, ou seja, feito o celular que estava lá enterrado na cápsula do tempo funcionar, Mas quem acabou surpreendido fui eu, pois quem atendeu foi a Priscila do passado, e cá estou eu falando comigo mesmo. O Pablo do presente deu uma gargalhada. Você está de brincadeira, não está? Olha, na verdade, eu queria muito falar com você, mas não sabia como. Contudo, está escrito que todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Mateus capítulo 7, versículo 8. Verdade. Pelo visto, vou me tornar um homem religioso, mais do que imagina, pois será dado muito a quem tem muito, Lucas 12, 48, e o tempo se encarregará de colocar sobre suas costas
cada vez mais responsabilidades, o que o obrigará a recorrer a Deus para ajudá-la a carregar o peso delas. Aí o Pablo do presente, né, falou assim, olha, eu não sei se acredito em você não. Fica sabendo que sou o atual presidente da Organização Mundial do Comércio. Cara, o susto daquela revelação fez Pablo arregalar os olhos. E o que tanto queria falar comigo? Agora você está me ouvindo, né? Pois é, a esposa está brava, eu sei. Já estive no seu lugar, esteja certo disso. Por isso eu sei. Não me diga que você achou um jeito de fazê-la sorrir novamente. Não. Eu não achei. Mas isso não precisa acontecer com você, né? Cara, não compreendo. Você conseguiu sucesso profissional. Por que quer mudar o meu futuro? Sabe o que é, Pablo? Porque o sorriso dela me faz muita falta. Sem ele, nada tem graça. Nem ser presidente da Organização Mundial do Comércio. Um momento silencioso se fez entre o Pablo do presente e o do futuro. A solução para a sua crise está dentro da cápsula do tempo. Vá até lá, até o jardim, e a desenterre, e tire de dentro dela o que você colocou dentro dela quando a enterrou. Eu não entendi. Bom, vou explicar. O passado, por mais que desejemos abandoná-lo, para não dizer enterrá-lo, né, é uma parte importante de nós. Nossa atual versão é o resultado do trabalho que a vida faz em nós. Contudo, tudo o que já fomos deve existir em nós, pois o passado e o presente é que sustentam o futuro. Portanto, para que tenha futuro com sua esposa amada, precisará resgatar algo do passado que ela está sentindo falta e que você enterrou junto com a cápsula do tempo. Pablo fez o que a sua versão do futuro falou para ele fazer. E quando se viu diante da cápsula aberta, percebeu que aquilo que procurava estava bem diante dos olhos dele. Com cuidado, ele tirou de dentro da cápsula a sua jovem versão romântica e a guardou dentro da mochila, aquela que ele carrega para cima e para baixo. Pois é, chegou o domingo. Pablo tirou sua versão romântica de dentro da mochila e a vestiu. Preparou o café, depois abriu a porta do quarto com cuidado, pois havia percebido que a esposa havia acordado e entrou carregando uma bandeja. Em cima da bandeja havia uma garrafa de café, 2 xícaras e 2 biscoitos fritos doces, além de um vasinho com a rosa. Sorrindo, ele foi chegando devagar, colocou a bandeja ao lado da esposa, encheu as 2 xícaras com café, ofereceu um biscoito frito doce para a amada e começou a cantar o Você do Tim Maia. Você é tudo para mim. E assim, a esposa de Pablo voltou a sorrir. Boa história, não é? Gostaram? Deixa eu explicar aqui, né, dar uma explicação que eu dei no vídeo da primeira história, né? A gente foi contratado para fazer um livro, né, comemorativo dos 48 anos de uma empresa, né, aqui importante da região. E a gente chegou lá, né, eu e minha esposa, né, pegamos estrada aqui, fomos lá. Eu não vou contar para vocês a empresa, nem o lugar, para não complicar minha vida, né. A gente chegou lá, foi muito bem recebido, né, estivemos junto com uma equipe técnica, né, e aí acabou a reunião lá, vamos para casa, né. Mas aí o Céu, né, o diretor, esse nome Céu aí, nome bacana, né? O diretor da empresa chamou a gente para um papo informal. E não é que o cara contou pra gente as 10 histórias que estão no livro, né? Tá, tudo certo, a gente já há muitos anos mexe com os ditados, os amigos espirituais ditam as coisas, a gente põe no papel, produz os livros, né? Faz os vídeos que estão no canal, né?
o canal Espiritualidade Boas Histórias já está com mais de 200 vídeos, né? São 4 anos de trabalho, né? E a gente aproveita o MEX, né, para também comemorar, né, a nossa parceria com a Espiritualidade, né? Um trabalho profícuo, né, que nos traz uma alegria enorme. Bom, aí o moço lá, né, chegou, olha, eu queria falar com vocês, nós somos para o jardim, ele desligou o celular, deu ordem para que ninguém incomodasse, e olha que esse cara era o tempo todo solicitado, né, não tinha tempo nem para respirar. E aí ele tirou parte da tarde dele para contar essas histórias. Bom, eu acredito que o cara quer que a gente faça um livro, né, com as histórias dele, fizemos, mandamos para a empresa. A empresa falou, olha, a gente não era isso que a gente queria, né? Ué, tudo bem. Aí o Selmo me mandou um e-mail falando, olha, estou perplexo com o que eu li. Bom, mas o que ele leu foi aquilo que ele ditou para nós. O que será que aconteceu? Né? Se ele não tem lembrança de que ditou as 10 histórias para nós, se ele passou a tarde inteira fazendo esse serviço, e se a minha mulher estava do meu lado ouvindo, né? Quer dizer, ela é testemunha de que eu não estou obsediado. Dessa vez, a culpa não é minha, né? Eu simplesmente anotei, né, no papel a história do moço, né? Uma história que o cara não tem ideia de que foi ele que ditou, né? Será ele? É. Bom, então aí fica o mistério, né? Eu particularmente acho que a espiritualidade usou ele como médium, né? Aí a gente terminou uma situação engraçada, né? Eu fiquei com um livro com histórias lindas, tipo essa, que eu acabei de contar para você. Você sabia o que fazer, né? De repente, quem que me aparece? A Lucimar Barbosa e o seu Pex, né, que a gente chama. E ela, Eduardo, vamos fazer um livrinho novo esse ano? Vamos. Já está pronto aqui. Tá? Espiritualidade não dá ponto sem nó. Né? Pois é, espero que vocês tenham gostado dessa boa história. Fique com Deus e até a próxima boa história. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all.